Para você ter uma ideia, a família do Jonas, né, conhecido como Jonas, que era o Virgílio Gomes da Silva, naquele filme que é esse companheiro, era o chamado Jonas. Ele estaria enterrado em Vila Formosa. Nós fizemos exumações onde seria os locais onde ele teria sido enterrado e não foi possível localizar. Ali só tinha agora ossadas de 80 para frente e tem valas comuns lá, só que lá foi colocado tudo misturado. Então a viúva do Virgílio falou: olha, eu queria um lugar para colocar flor, uma placa, eu queria algum ponto para eu poder me referir, e nem isso a gente consegue. Desde que eu passei a atuar nesse tema, entre as várias recomendações que a gente envia de contratação de equipe, de assessoria, tudo, eu menciono a placa do Virgílio, a placa desse local de exumação, e não foi feito ainda. A prefeitura diz que está aberta a atuar em conjunto, né? Mas as coisas não andam, né? Mesmo quando a prefeitura é do mesmo partido do governo, parece que esse tema existe uma trava, né? Um exemplo é o caso do Miguel Nuet, um espanhol que morreu aqui no Brasil, morreu por engano, morreu porque falava em espanhol. E para os agentes da repressão da época era já a situação suspeita. Um cara que tinha viajado por vários países da Colômbia, né, da América do Sul, e aqui. E ele era realmente uma pessoa que estava longe da família, e ele era uma pessoa que ficava escrevendo coisas no caderno, e então ele foi considerado suspeito e foi preso. E ele não falava a língua, e ele foi muito torturado, ele acabou morrendo aqui no Brasil. E foi um caso terrível, porque a família, os filhos eram pequenos, tinham 9, 10 anos, ficaram achando que o pai tinha simplesmente abandonado os filhos, né? Cresceram achando que o pai tinha arrumado outra pessoa e nunca mais tinha voltado para vê-los. E finalmente nós conseguimos, as famílias aqui souberam de uma filha, Maria del Carmen, que estava procurando o pai, que teria desaparecido no Brasil, e fizeram as ligações e estava entre aquelas sepulturas suspeitas do cemitério de Perus. Falei: olha, vamos exumar, não custa nada, né? Participei, fui lá, coordenei todos os trabalhos junto com o IML. O IML hoje em dia tem colaborado muito com o Ministério Público Federal. Passada essa fase inicial, hoje em dia ele tem sido realmente um ponto de apoio muito importante, a equipe é outra, são outras pessoas. Fizemos a exumação, conseguimos o exame de DNA nesse sistema, pedindo para o governo pagar um laboratório particular. Fizemos o pagamento, foi feito o exame e deu, era o Miguel Nuet, né? E esse seria um momento muito importante para se entregar essa ossada para as famílias, né? Não conseguimos que a presidência da República entregasse. Era para acontecer essa entrega junto com a entrega do Prêmio de Direitos Humanos, em 2011, tudo organizado para que acontecesse. Não sabemos por que o cerimonial lá, numa decisão de cúpula, não, vai fazer a entrega aqui no centro acadêmico da USP, aqui em São Paulo, no Largo São Francisco. A ministra Maria do Rosário veio, ajudou a fazer a entrega, mas foi um ato super restrito, que poderia ter sido um momento muito importante, né, de o governo brasileiro tomar a frente dessa cerimônia, né, mas não foi o que aconteceu. A gente também não entende por que essa dificuldade, não é, com esse tema. Bom, então o que fizemos? Isso em 2006, 2007, quando nós falamos, não, o governo precisa atuar nisso, precisa ter uma equipe. Entramos com ação, uma ação civil, responsabilizando todos esses profissionais que trabalharam com essas ossadas até aquele momento, Dr. Daniel Munhoz, Badam Palhares, Norma Bonacorso, todas essas pessoas que nós identificamos que tiveram essa má vontade, esse descaso com as ossadas, descrevemos o ocorrido, né? Tem muitos elementos nos autos que demonstram que realmente houve uma negligência muito grande. E junto com esse pedido de responsabilização, de pedido de desculpas, de construção de espaços de memórias nesses locais, nós pedimos que a União fosse condenada a ter um orçamento específico para esse trabalho de identificação dessas ossadas aqui de São Paulo, de outros lugares. Conseguimos liminar. E o que aconteceu?
o governo federal foi até a presidência do tribunal e conseguiu suspender essa liminar. Então hoje nós não temos mais nem instrumento jurídico para obrigar a União a trabalhar nesse tema. Essa ação está em andamento ainda, o juiz tem marcado audiências de conciliação, acho que ele vai ser favorável à tese, mas a sinalização do tribunal, pelo menos a primeira sinalização, é ainda de dar esse crédito para a União. Por quê? Porque tudo que acontece, que eu fiquei relatando para vocês, por exemplo, essa entrega do Miguel Nuet, eles fazem um dossiê e juntam no processo como se fosse algo que eles fizeram. Olha, a gente está fazendo, a gente está atuando nesse tema. Mas a verdade é que as coisas andam muito devagar. Tão devagar que em 2012 para 2013, uma associação de familiares, novamente os familiares, tinha um dinheiro ali guardado que eles receberam de indenização de ações que eles entram, né? E eles tinham então um fundo, e esse fundo era para ser revertido em prol, né, da causa. E eles falaram, bom, se o governo não dá dinheiro para fazer esse trabalho de identificação, nós vamos dar. E vieram ao Ministério Público Federal, a mim e ao Dr. Marlon. O Dr. Marlon nunca deixou de acompanhar o tema, nós sempre, mesmo ele já estando promovido, nós atuamos sempre em conjunto. Vieram ao Ministério Público Federal e falaram, vocês conseguem intermediar esse trabalho? Por quê? Porque a princípio essas ossadas estão sob a guarda do governo federal. Não pode uma equipe de perito particular ir lá trabalhar nessas ossadas, né? Mas, principalmente o Dr. Marlon, o Dr. Aurélio, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, fizeram essa intermediação, essa sensibilização, e houve a concordância de fazer esse trabalho integrado, né? Ficou sendo chamado de Projeto Perus, que quem estava financiando a equipe de médicos eram os familiares. Para você ter mais uma ideia, quem pagava a hospedagem eram os familiares. As peritas vieram da Argentina e ficaram hospedadas em casa de familiares. E elas fizeram um diagnóstico dessas ossadas para dizer qual é o tamanho do trabalho que tem que ser feito agora, né? Porque ainda existem ali pelo menos uns 10 desaparecidos políticos. Aqueles que tinham alguma pista foram identificados e agora praticamente estaca zero. Mas tinha um relatório antigo que dava como sendo possível 22 ossadas, que tinham compatibilidade com o Iroac Torigói, que é um dos desaparecidos. E eu falei, olha, esse pode ser um diagnóstico, pode ser aí um ponto de partida para esse trabalho. Então, eles concordaram e foram lá pegar essas 22 ossadas, que estavam numeradas, né, nos saquinhos, pelo menos isso tem, né? E fizeram, então, pela primeira vez um trabalho de abrir essas ossadas, juntar o mesmo esqueleto, lavar, limpar, tirar toda a terra, deixar ali tudo bonitinho. E quando eles fizeram isso, eles já constataram que as fichas eletrônicas que acompanhavam essas ossadas não batiam. Então não dá para confiar nem nos dados eletrônicos que ficaram registrados nesses 25 anos já de abertura da vala. Tudo que tiver que ser feito de agora em diante é estaca zero. É abrir saquinho por saquinho de ossada, montar, limpar e bater de novo com os dados dos familiares. Porque nada tem relação com nada. Elas apontaram inconsistências terríveis no trabalho feito pelo Badam Palhares, por exemplo. O principal método de identificação do Badam Palhares era pela sobreposição de imagem do crânio, que na época, elas alegam, já é um método ultrapassado, porque é um método que desconsidera outras características da ossada. Então, por exemplo, se a ossada não tem marca de projétil de arma de fogo, a pessoa morreu, né? Então, isso é um dado muito importante, né? Se você está procurando uma pessoa que teve uma fratura na clavícula e a ossada que você está olhando não tem essa fratura, você já descarta, porque são dados muito importantes. Nada disso foi feito, porque a sobreposição de imagem desconsidera
todo o restante das características do corpo. Mas tudo bem. Então, ainda que fizesse a reconstituição pela sobreposição de imagem, ele tinha que ter reconstituído crânio por crânio dessas ossadas para poder trabalhar. Não, os crânios estão esfacelados. É muito difícil você conseguir, numa mesma ossada, você conseguir montar o mesmo crânio. Tem mistura de ossos. Tem ossadas ali que nitidamente, por exemplo, o fêmur é de um jeito, o outro fêmur é de outro jeito, que não bate. Então, esse trabalho pago com o dinheiro dos familiares, feito no ano passado, demonstrou isso. Né? Mais uma notícia terrível. Está tudo por se fazer. Bem, os familiares não têm verba para pagar esse trabalho imenso que precisa, porque não é simplesmente uma ou outra ossada, é tudo, tem que se trabalhar em mais de 1000 ossadas. Coletar dados das pessoas que estão desaparecidas, e eles não têm condição de fazer isso. Bom, daí o governo federal novamente falou, não, nós vamos constituir um grupo, e esse grupo vai trabalhar. Constituiu por portaria, chama GAAF, Grupo de Análise e Antropologia Forense, composto por alguns médicos peritos e que vai contar com a colaboração desses familiares. Eu fui indicada pelo Ministério Público para acompanhar os trabalhos desse grupo, mas eu nunca recebi nenhum convite para nenhuma reunião. Se já houve alguma reunião, até ouvi dizer que os médicos peritos já se reuniram, né? Eu não soube, eu não fui comunicada. Soube até que está tendo uma divergência técnica entre os peritos, que alguns consideram correta a técnica de lavar os ossos, outros consideram errada essa técnica, que o correto seria só limpar. Quer dizer, coisas muito importantes e que tem que tomar aí alguma direção, mas que estão impedindo que esses trabalhos tenham início. Então hoje nós temos um grupo que está analisando o início desses trabalhos, mas que ainda está meio complicado.